Olá, estudantes, sejam bem-vindos à nossa nova aula da matéria de redes de computadores. Hoje a gente vai ver sobre como que no mercado é classificado as redes de computadores e quais são as topologias que também servem para poder classificar as redes de computadores. Nosso roteiro vai ser dar uma introdução sobre as classificações das redes. Depois a gente começa a ver sobre como que as redes são classificadas através de linhas de comunicação, pela ligação física ou por a forma de acesso ao meio físico. Depois, as classificações pela área geográfica, então, quais são as distâncias entre os equipamentos, isso forma um tipo de classificação. E por último, a classificação por topologia física, então como que os equipamentos são distribuídos, como que eles são interconectados ou como os dados são trafegados por dentro da rede, formando então uma chamada de topologia. Bem, como eu falei para vocês, a estrutura das redes é formada basicamente de equipamentos processadores, a gente dá o nome de hosts, então são todos os equipamentos que têm alguma inteligência nele para processamento dos dados, do que é cada um desses dados. Então, computadores, smartphones, impressoras ou dispositivos de armazenamento, de backup. Então, todos esses aqui, né, são equipamentos processadores chamados de hosts. Tudo que fizer parte da infraestrutura de ligação para permitir a comunicação entre esses hosts, então, é o nosso sistema de comunicação. Isso tudo interligado acaba formando, então, a estrutura da nossa rede. Como já falei na aula passada, o sistema de comunicação ele é constituído de duas partes. Tá? Eu tenho uma parte chamada de arranjo topológico, que está relacionado com a forma como os equipamentos são interconectados. Tá? Então, qual é o meio de transmissão? O cabo metálico ou um cabo de fibra ótica? Ou a gente está utilizando o próprio ar ou vácuo através de ondas de rádio para permitir a transmissão desses dados. Para poder permitir que esse arranjo topológico funcione, a gente precisa então criar vários conjuntos de regras que no software vai garantir que o sinal enviado através desses meios físicos possa ser reconstituído no equipamento de destino. Tá? Então a gente tem vários protocolos, onde alguns vocês já devem ter ouvido falar, TCP, IP, HTTP, FTP, ARP, geralmente terminando com P, que indica que em inglês seria um tipo de protocolo. Protocolo internet, protocolo de hipertexto, protocolo de transmissão, um protocolo aqui de transferência de arquivos e o outro aqui de resolução de nomes. Então, existem vários protocolos que, na realidade, vai garantir que essa rede possa transmitir os dados através desses meios físicos. Tá? Então, a classificação aqui dessas linhas de transmissão, a gente pode fazer isso através da ligação física entre esses componentes e, a partir disso, definir um tipo, né, de rede, ou através da utilização do meio físico. Então, como que é utilizado? Então, a forma como eles são ligados fisicamente ou a forma como os dados são transmitidos pelo meio físico. Então, a forma de utilização do meio físico. Bem, pela ligação física, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. A gente pode ter a ligação ponto a ponto, ou um ponto com vários pontos. E a outra aqui, a forma como é acessado o meio físico, pode ser através do formato simplex, half duplex, que seria metade, e full duplex. Mas eu já mostro uns exemplos para poder ficar mais prático a identificação desses tipos de classificação. Quando a gente está fazendo uma classificação da rede por ligação física, a gente pode ter
um tipo de rede onde um equipamento fica ligado somente a um outro equipamento. Nesse caso aqui, então seria ponto a ponto, um ponto de origem, um ponto de destino e um meio físico interligando eles. Nesse caso aqui, é chamado de rede ponto a ponto. Se vocês olharem todos esses desenhos aqui, vocês vão perceber que os equipamentos estão interligados através de um meio físico. Somente dois equipamentos interligados por um único meio físico. Então, essas linhazinhas seriam como fios, cabos metálicos ou cabos de fibra ótica, interligando um host ao outro. Aqui também, ó, um host ao outro, mas é lógico, uma topologia diferente dessa daqui. Nesse daqui, de baixo, apesar de ter várias linhas de comunicação onde esses fios não estão interconectados, né, não há um curto-circuito entre essas linhas aqui, mas se vocês repararem, as linhas interligam somente dois equipamentos. Aqui também e aqui também. Então, aqui, apesar de ser ponto a ponto, eles vão ter uma topologia diferente, que aí no final da aula eu explico para vocês o que seria essa topologia, tá? E a classificação de redes através dessas topologias. Mas, olhando aqui, a gente vê que são redes físicas ligadas ponto a ponto. A grande vantagem aqui é o seguinte: se um desses equipamentos parar de funcionar, a gente sabe que o problema é nessa ligação entre eles aqui, ok? Então, um ponto inicial. Depois a gente fala mais sobre isso. Outro tipo de ligação física é onde um equipamento não está ligado apenas a um outro, está ligado a dois ou mais equipamentos. Por exemplo, aqui eu posso ter um tipo de ligação através de barramento, onde aqui todas essas linhas formam um único barramento metálico de interligação entre os módulos processadores, os hosts. Tá? Nesse outro caso aqui, eu vou ter também um anel, mas também formando um meio físico único por onde os dados vão trafegar. Então, quando um equipamento mandar uma mensagem através dessas linhas de comunicação, a mensagem vai para todos os outros indiscriminadamente, tá? Da mesma maneira aqui. E aí eu acabo tendo algumas questões, né? Então, tipo assim, se uma máquina parar de funcionar, né, o que vai acontecer? Eu consigo identificar onde que é o problema? Se é nessa linha aqui, se é nessa, se é, sei lá, aqui, né? Ou é aqui. Então vai ficar um pouco complicado de identificar. Então aqui nesse aqui, que é um anel, se o anel se abrir, será que todos vão parar de funcionar ao mesmo tempo? Tá, mas aí são só alguns detalhes. O que importa aqui é identificar que nesse caso é uma ligação de múltiplos pontos ou de difusão, porque na realidade ele é difundido. Você manda um sinal, ele envia para todos os lados, para todas as direções, a mesma mensagem. Uma outra forma mais visível seriam nas comunicações sem fio. Nesse caso aqui, quando a gente utiliza a radiofrequência, a gente não direciona para um local. Quem tiver no raio de ação dessas ondas eletromagnéticas vai poder ter acesso aos dados que estão sendo transmitidos. E é lógico que se a gente não tiver um controle aí de segurança, qualquer um poderia interceptar as mensagens que estão sendo comunicadas aí através dessa rede de difusão. Então, quando eu falo aqui de rede de difusão, tipo rádio, TV, satélite, Wi-Fi, redes de telefonia móvel, né? Rede de celular. Nesse caso, como se utiliza linhas com radiofrequência, né? O meio físico utilizado é o próprio ar ou o vácuo para transmitir essas ondas de rádio, todos os equipamentos que tiverem acesso a esse meio físico vão ter acesso também aos dados que estão sendo trafegados naquele local. E então, só para analisar, antes de a gente continuar, pare um pouco e analise como é que a gente pode classificar a ligação física dos computadores que estão no laboratório de informática. Então pense, vai ser ponto a ponto ou multiponto? Bem, então vamos simplificar mais, né? Ligação entre os computadores, entre si, ele é ponto a ponto ou é multiponto? A ligação dos smartphones de vocês lá na rede
de internet, né, do IFES? Ele é ponto a ponto ou é multiponto? Então seria a segunda perguntinha. E a ligação física via Wi-Fi? Seria como? Seguindo então, outro tipo de classificação é a forma como um meio físico ele é utilizado. Como eu falei, a gente pode ter meio físico ligando um ponto ao outro e um ponto a vários outros. Mas como que é a forma de utilizar o meio físico para transmitir os sinais de dados através desse canal de comunicação? Ele pode ser simplex, half duplex e full duplex, tá? Então, o mais simples é o seguinte: você tem um canal de comunicação, por exemplo, um fio ou o próprio ar, onde apenas um equipamento transmite dados e os outros somente recebem esses dados. Então, um é ativo transmitindo e o outro é só passivo recebendo essas informações. Nesse caso, quando há uma direção única de acesso a esse meio, somente um deles acessa e os outros e o outro ponto de destino, né, captura essa informação, é chamado de uma rede simplex, tá? Então, uma rede de acesso ao meio simplex. Os tipos de rede mais simples que a gente tem são as redes aí de TV, transmitindo as ondas, né, da programação de um determinado canal, ou de rádio, onde os rádios comuns e as TVs comuns simplesmente captam a informação e não tem um retorno para a TV sobre o que é feito. É lógico que com as TVs digitais atualmente, dependendo do seu equipamento, ele vai ter um módulo para se conectar com a empresa de TV e você responder a enquetes e ter um retorno, e aí não seria apenas um tipo de transmissão simplex, haveria também um sentido ao contrário. Tudo bem? Entendido então como que é uma rede simplex, a gente passa então a segunda evolução desse tipo de rede, né? Então, nesse caso aqui, tanto origem quanto destino, eles têm momentos que um está emitindo e o outro está recebendo, e um outro momento onde o segundo está emitindo e o primeiro está só recebendo. E aí não pode, ao mesmo tempo, os dois transmitirem dados pelo mesmo meio físico. Então, por exemplo, se eu estou usando um cabo metálico e um começa a sinalizar bits em uma ponta do cabo, o outro tem que ficar só escutando o que está chegando nesse cabo para evitar o seguinte: se ele mandar sinais, né, elétricos através da outra ponta do cabo, o que vai acontecer é uma colisão desses sinais e vai haver então um problema, uma sobreposição desses bits dentro do meio físico, e não vai ser possível, de acordo com os protocolos e equipamentos criados, detectar o que foi transmitido pelo emissor, né, pelo outro nó, além do que foi enviado pelo meu equipamento. E aí, nesse caso, como não há uma garantia, né, de tirar essa colisão, o que é feito no protocolo é o quê? Antes de você começar a transmitir, você verifica se não tem nenhum sinal chegando na rede, para só depois começar a transmissão. Então, no chamado comunicação half duplex, né, que é duplex, que é nas duas direções, mas é half, só na metade. E o momento é um, transmite, e no outro momento é o outro que transmite. Exemplos aqui são alguns filmes que a gente vê as pessoas utilizando um walkie-talkie, que aperta um botão, começa a transmitir, e o outro só escuta. E aí, no final, fala câmbio para poder permitir que quem estava escutando possa responder a pergunta feita. Nesse caso aqui também a gente pode ter algumas redes Ethernet mais antigas, onde a comunicação era feita nesse tipo de padrão off-duplex. Então, um tipo de rede, usando os cabos azuis lá, né, e conexões RJ45,
nos padrões mais antigos, eles trabalhavam em half duplex. Então, precisava primeiro ver se tinha alguém transmitindo. Se não tivesse, aí sim que você iniciava, a sua máquina iniciava a transmissão. Mas é lógico, tentando detectar se não iria ocorrer ou não uma colisão de algum outro nó na rede. E por último, nesse tipo de classificação de redes através da forma de acesso ao meio físico, a gente tem o tipo de comunicação full duplex, onde eu tenho um meio físico, mas eu posso tanto transmitir quanto receber através do meio físico sem ter que esperar que o outro termine a sua transmissão. Nesse caso, é o tipo de rede mais utilizado atualmente e é o que a gente consegue aproveitar o máximo possível um meio físico para transmitir e receber informações. Então, você tem dois ou vários computadores, você, dependendo do protocolo, você consegue emitir e receber informações ao mesmo tempo. Então, as redes, atualmente, a Ethernet, esses do cabos azuis, né, que a gente já comentou, eles já permitem que o computador, ele pode, ao mesmo tempo que ele está enviando dados, ele pode estar recebendo sem que isso cause problemas nos dados que estão indo ou que estão voltando. Até porque foram acrescentados novos equipamentos nas placas de rede para poder conseguir detectar e tirar essas colisões dos sinais. Então, existem filtros que conseguem limpar essa transmissão e garantir uma comunicação full duplex entre dois computadores, e aí sim, com isso, aumentar bastante a velocidade das redes locais nos nossos computadores, tá? As nossas redes. Bem, como um desafio para vocês, eu quero que vocês pesquisem as seguintes questões. Existe um protocolo aqui, CSMA-CD, que é utilizado no padrão Ethernet, depois eu falo mais para vocês. Esse protocolo CSMA-CD, ele define a forma de acesso ao meio físico para transmitir os dados. E aí eu quero que vocês avaliem se esse protocolo é utilizado numa rede simplex, half duplex ou full duplex, ok? Em algum outro momento eu vou perguntar isso para vocês. Bem, usando alguns comandinhos, por exemplo, esse aqui, ETH2, ETH0, no caso aqui no Linux, tá? A gente poderia visualizar se a nossa placa de rede está configurada como full duplex ou half duplex, tá? Aí, no caso, provavelmente você, na listagem que aparecer, você vai rolar e vai ver em algum local que ele vai estar funcionando em algum desses dois padrões. Bem, como eu comentei nos padrões atuais da internet, ele é full duplex, então ele vai aparecer isso lá para vocês, mas nada impediria de você configurar o driver da sua placa de rede para funcionar somente em half duplex. Bem, seguindo aqui. Outra forma de classificação que a gente tem bem comum na área de redes, isso aqui é super importante para vocês, qualquer concurso que vocês fizerem da área de rede e tenham questões da área de redes, provavelmente vai cair essa parte de classificação, desde que eu já vim falando anteriormente, né, ponto a ponto, multiponto, simplex, half duplex e full duplex. Outro ponto aqui de classificação é relacionado à distância geográfica que os hosts ficam um do outro. E aí, então, a gente pode classificar eles das formas mais comuns, chamando de LAN, MAN ou WAN. LAN e WAN provavelmente vocês já devem ter visto. E MAN eu vou detalhar um pouco mais, tá? Esses aqui são os três principais tipos de classificação, mas existem outros. Eu vou acrescentar mais alguns, mas é lógico que vocês provavelmente podem encontrar alguns outros tipos de classificação. Esses aqui são os principais. Esse tipo de classificação está relacionado com a distância entre os equipamentos. Então, quando eu falo aqui de uma LAN, que é uma rede de área local,
onde eu tenho uma rede local de uma empresa, de um usuário doméstico único, de uma empresa pública, né? Que poderia ser aqui uma sala, uma empresa ser uma sala única, uma empresa pode ser um prédio inteiro, uma empresa pode ser, no caso de uma universidade, seria um campus. E aí, lógico, teria que ter alguma forma de interligar, montar uma rede, interligando computadores aí entre 1 km, 5 km máximo, tá? E aí, então, a gente pode considerar que esses equipamentos estão dentro de uma rede local, uma LAN. Nesse caso também, desse tipo de classificação, o que vai importar também, o que vai ser importante, é que os equipamentos utilizados, os protocolos utilizados para interligar esses computadores vão ser de uma certa característica, tá? Então você vai ter padrão de comunicação, onde você vai permitir que esses computadores funcionem dentro dessa área como sendo uma rede única e, por exemplo, ele pode ficar desconectado da internet, mas todos os equipamentos vão conseguir conversar entre eles. Ok? Bem, outro ponto seria, eu tenho uma rede aqui, ó, pulando para a rede WAN, Wide Area Network, que seria uma rede de área bem ampla, que na realidade ele serve para interligar várias redes locais através dessa rede WAN maior. Normalmente essas redes WAN são redes criadas por empresas de telecomunicação, tá? Vivo, Oi, Telebrás e outras empresas a mais, que vão criar toda uma estrutura de comunicação, ou às vezes satélites, e vender acesso a essas redes de telecomunicação para que você possa conectar a sua rede local a essa rede de longa distância. Com isso, conseguir se comunicar com uma rede que está afastada geograficamente à sua rede. Então você poderia, por exemplo, utilizando uma rede WAN, interligar o campus de Santa Teresa ao campus de Vitória, ou o campus Serra. Tá? Que eles estão bem afastados, apesar de, teoricamente, deveriam ser uma rede única, mas como não há uma ligação feita pelo próprio IFES saindo de Santa Teresa até Vitória, então é necessário contratar uma rede de longa distância para interligar essas redes locais. E aí é lógico que precisariam criar alguns protocolos para que os dados pudessem trafegar entre essas duas redes locais de forma segura, escondidas da rede WAN. E a principal rede WAN que a gente utiliza é a rede internet. Tá? Então a rede internet é uma rede WAN que engloba, consequentemente, todas as redes locais ligadas à internet, que a internet acaba sendo não só a estrutura, mas todas as sub-redes interligadas a ela também. Então, apesar de estar aqui separado, WAN e internet, elas são, de uma certa maneira, sinônimos. Né? Internet é um tipo de WAN, tá? Mas existem outras WANs diferentes. Então, por exemplo, para você... como que a Coca-Cola, né, interliga todas as filiais dela pelo mundo? Ela pode usar a internet, mas ela pode contratar um serviço particular de uma empresa de telecomunicação para ter um canal seguro fora da internet, interligando todas essas redes locais daquela empresa, ok? E então, quando a gente fala de internet, tá, é um tipo de rede de longa distância, uma rede WAN. E a rede MAN aqui seria uma rede de área metropolitana, que eu vou explicar para vocês, está relacionado a mais, é uma rede criada por um órgão governamental, por exemplo, de uma cidade ou de uma região metropolitana. A gente já entra nesses detalhes. Então, rede local são redes locais, rede LAN são redes locais, a área de abrangência fica englobada dentro do mesmo prédio, sala ou campus, como eu já falei para vocês. Além disso,
como é que a gente vai definir realmente se a gente está utilizando uma LAN ou não? Se está usando alguns padrões, por exemplo, o padrão Ethernet, que é o I3E, 802.3, depois vocês dão uma olhadinha a mais, trabalha entre 10 megabits, 10, 100, 1 gigabit, 10 gigabits, até 100 gigabits, né? Eles basicamente é um padrão de rede local para interligar computadores aí dentro de uma LAN. Um exemplo bem comum poderia ser a rede do Wi-Fi, onde você tem aqui vários computadores interligados. Cada barra dessa aqui poderia simplificar dizendo que seria um switch. Um switch interligando os computadores da sala 1, os computadores da sala do laboratório 1, do laboratório 2, 3, 4, e um outro switch principal interligando todos os laboratórios que saem desse switch, sai um cabo para o switch lá da UPD, e lá no UPD vão ter os servidores, as impressoras, ligados ao switch principal, que vai ter um canal de transmissão de dados mais rápido do que os outros aqui, para garantir uma boa comunicação entre essas várias sub-redes da rede LAN. Okay? Então, uma rede local, a gente pode ver, a gente pode analisar a rede local do Wi-Fi. Redes metropolitanas, na realidade, a gente pode dizer que seria uma rede mais voltada a nível de uma cidade ou de uma região metropolitana, tipo Vitória. Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, ou às vezes até Guarapari, né? Você pode ter um canal de transmissão de dados feitos dentro dessa região para interligar várias das redes locais que ficam dentro dessa cidade. Então, por exemplo, em Vitória tem um tal de rede Metrovix. Depois vocês pesquisem sobre essa Metrovix, que é como se fosse um anel de fibra ótica que passa por toda a cidade de Vitória, né? E desse anel ele tem conexões com todos os pontos de acesso de rede Wi-Fi públicas que ficam nas praças, na Praia de Camburi e nas secretarias da prefeitura, e ligado também ao UFES e outros órgãos do governo federal, que permite então que essas várias redes locais se comuniquem sem precisar estar na internet. É lógico que a conexão com a internet vai ser a rede RNP que tem disponível a partir da internet da UFES, tá? E aí, nesse caso, todas as outras redes, como estão interligadas nessa rede MAN, essa rede metropolitana, elas acabam tendo acesso à internet através de um dos pontos que estiver ligado à internet, tá? Poderia não ser só esse, poderiam ter outras conexões com a internet também, espalhadas, além dessa que eu falei da UFES. Então, exemplo de MAN, você tem aqui canal de comunicação, né, o anel de rede local feito através de fibras óticas, então a gente consegue, com esse tipo de cabo, cobrir vários quilômetros da cidade, acrescentando repetidores aqui desse sinal de fibra ótica. A gente consegue levar um cabo, né, partindo do Brasil, chegando até a Europa com repetidores desse sinal. Então, para uma cidade vai ser bem tranquilo. E em cada um desses pontos você acaba tendo algumas conexões que permitem, então, uma rede local de algum prédio, alguma secretaria, a prefeitura, a Assembleia Legislativa, a UFES, ter acesso a essa rede metropolitana e com isso eles poderem conversar entre si sem precisar trafegar dados pela internet, tá? Então os dados poderiam ter um número de rede específico sem passar pela internet.
Partindo da MAN, a próxima abrangência seria o quê? Você tem de sala, prédio e tal, montando uma rede LAN. Numa cidade eu tenho uma rede metropolitana, MAN. E aí, para cobrir todo o planeta, ou até fora do planeta, se eu tiver os satélites fora da Terra, ou às vezes um robô lá em Marte, ou alguns satélites que estão tentando sair da órbita da Via Láctea, eles acabam, de alguma forma, se conectando a essa rede através de algum tipo de sinal, tá? Ou através de cabos, ou através de sinais eletromagnéticos, de ondas de rádio, através de alguns equipamentos que vão captar essas informações e fazer a ligação desse sinal com a rede de longa distância. Então, essas redes de longa distância são conhecidas como WAN, Wide Area Network. Então, são redes geograficamente distribuídas de longa abrangência, né, de grande abrangência. E a principal rede WAN, a mais conhecida, é a internet. Então a gente vê a rede WAN como se fosse uma nuvem. Tanto é que quando vários serviços da internet atualmente falam que o serviço em nuvem é um serviço que está em algum servidor perdido, né? Ou, não importa o local que ele fica, mas ele fica em algum lugar dessa rede de longa distância. Você vai conectar a uma rede que está nessa WAN e acessar algum serviço dele. Então a rede WAN, na verdade, é só uma estrutura de telecomunicação que permite a agregação de redes locais a ela ou redes metropolitanas. Então você pode ter redes metropolitanas ligadas a essa rede WAN. Então, por exemplo, a própria Metrovix está ligada a essa rede WAN, que aí vai estar ligada aí ao campus Santa Teresa ou algum outro campus, né, em outra cidade. Então, quando não se tem uma ligação direta entre equipamentos de uma mesma empresa, você tem que contratar uma rede criada por uma empresa de telecomunicação que vai abranger uma área gigantesca e aí você vai contratar o serviço dela. O serviço dela é uma rede WAN. A principal é a internet, como já falei. Uma forma de visualizar isso daqui é que no mundo inteiro você tem vários pontos que precisam acessar a internet. Só que como que é feita a ligação entre essas várias cidades, esses vários países, né? Vão ter cabos submarinos, vão existir satélites que vão criar essa estrutura de transmissão a longas distâncias, formando redes WAN. E aí a gente pode agregar a essas redes WAN, redes locais, diretamente ao WAN, igual aqui, ó, LAN vai direto para uma conexão da rede WAN, quando você contrata, por exemplo, um acesso à internet. Ou você pode ter as redes metropolitanas também ligadas a essa rede de longa distância, a internet. Okay? Ao mesmo tempo, uma rede local pode estar não diretamente à rede WAN, mas também ligada a uma rede metropolitana. As características da WAN é que elas são, como eu já falei, operadas por empresas de telefonia, tá? Então elas montam essa estrutura, elas que sabem como que vai ser feito a interligação entre esses módulos, né, da infraestrutura dela. Ela simplesmente vende acesso e garante que os dados vão ser trafegados por dentro da rede dela e chegar até um outro ponto que esteja também dentro da rede dela. Esses equipamentos aqui que vão direcionando essas mensagens por dentro da rede WAN são chamados de roteadores, tá? Então, quando a gente quer acessar uma rede WAN, o que a gente vai ter é um roteador ligado aos equipamentos da nossa rede local e ele vai fazer a conversão entre as informações que chegam no roteador. Vamos saber o seguinte: essa mensagem é para minha rede local? Beleza, então ele vai ficar somente na rede local. É para minha rede local? Não. Então, o roteador vai ter uma porta padrão, chamada Default Gateway, que ele vai mandar esse pacote para essa porta default, essa porta padrão, e aí, é lógico, vai ser tratado dentro da rede WAN
de como que ele vai ter que fazer para poder direcionar para o destino que ele foi enviado. Então, os roteadores, eles formam uma estrutura que ficam conversando entre eles e definindo qual o melhor caminho, o caminho mais rápido, mais apropriado até o destino, interligando as várias redes locais. E aí vão existir vários protocolos de comunicação, vários tipos diferentes de roteadores, desde os mais simples até outros mais avançados que fazem parte aí da rede da própria empresa de telefonia. E nossos roteadores, eles vão ser mais simples para poder interligar a comunicação que vem da rede WAN. Quando a gente fala de rede sem fio, também a gente pode também, da mesma maneira, classificar essas redes sem fio como redes pessoais, que eu não tinha comentado naquela slide anterior, que permitem a conexão de sistemas que estão próximos a uma pessoa, por isso que é PAN, Personal Area Network, quer dizer, uma rede de área pessoal, então ele fica próximo de uma certa pessoa, de 1 metro, 10 metros, onde normalmente a tecnologia que a gente utiliza seria o Bluetooth ou algum outro, né, tipo sinal de infravermelho, poderia ser alguns tipos de tecnologias utilizadas em redes de área pessoal. No caso de redes LAN sem fio, a gente vai ter os nossos roteadores, os nossos access points, que aí vão ter uma tecnologia específica para cobrir uma área reduzida de 10 metros, 100 metros no máximo de comunicação. Redes BAN, então, a gente vai ter uma forma de comunicação sem fio, mas que vai abranger uma área maior do que uma rede local, então alguns quilômetros, né, de distância para a comunicação. Já redes WAN, redes de longa distância, por exemplo, as redes celulares, que apesar de o nosso sinal não conseguir chegar a 100 km, mas próximo a gente vai ter uma base repetidora que vai pegar o nosso sinal do nosso celular e vai replicar para a próxima antena e próxima até chegar no destinatário. Então, formando então essas redes celulares, essas várias antenas, uma estrutura de comunicação entre elas que permitem uma comunicação a longa distância. Só mostrando que então, na parte de rede sem fio, a gente pode fazer essas classificações, e só lembrando que as tecnologias utilizadas é que vão definir a distância máxima que a mensagem pode chegar até partindo da origem até o destinatário. Então, precisa analisar, então, como que a gente pode classificar uma rede do nosso laboratório de acordo com o seu tamanho? Rede PAN, LAN, MAN ou WAN, lá no laboratório de informática. E como é que a gente pode classificar a rede do nosso campus Santa Teresa? PAN, LAN, MAN ou WAN? E como que seria então a rede do nosso do IFES como um todo? É LAN ou é WAN? Ou é a mistura das duas coisas? Pensar. E depois eu quero que vocês pesquisem na internet sobre Sinop e Metrovix Vitória, ponto de presença RNP no Espírito Santo. Então, a Rede Nacional de Pesquisa é uma rede nacional que disponibiliza a internet aí para os órgãos públicos. Tá? Então, um dos pontos de acesso à internet do IFES de Santa Teresa é do RNP, que vem direto da UFES. O Metrovix também acaba sendo interligado a esse RNP da UFES como ponto de acesso à internet para as empresas, para os órgãos públicos do país, e aqui no Espírito Santo também, lógico. Seguindo então para a parte final, parte de topologia. Ó, a gente viu ligação ponto a ponto, multiponto. Para esses tipos de ligação ponto a ponto, multiponto, a gente pode ter a forma de transmissão simplex, half duplex e full duplex. Ok.
Esses módulos, ponta a ponta, multiponta, ou utilizando aquelas formas de transmissão de dados, elas podem estar próximas, numa LAN, mais afastadas, numa WAN. Mas se eu tenho uma cidade que criou uma estrutura específica para aquela cidade ou para aquela região metropolitana, a gente dá um nome de WAN. Uma rede local sua aí de Bluetooth, ligando a um fone de ouvido Bluetooth, fazendo conexão entre dois smartphones usando Bluetooth, ou até mesmo via infravermelho. Isso aí é uma rede local sua mesmo, pessoal, né? Não é nem local, é rede pessoal, então a gente chama de PAN. Para todos esses tipos de classificações, a gente pode ter topologias diferentes. Topologia diferente para LAN, topologia diferente para WAN, topologia diferente usando ponto a ponto. Uma mesma topologia usando, ao invés de ponto a ponto, usando multiponto. Tá? Então eles podem ser fisicamente estão distribuídos de uma maneira igual, só que a ligação deles, a topologia acaba sendo, quer dizer, a ligação ponto a ponto, multiponto acaba sendo vista de uma forma diferente, tá? Então, olha só, topologia é a forma como a rede, se refere à rede, como os enlaces físicos são interligados. Eu já falei, a gente está ligado ponto a ponto, multiponto, mas juntando essa rede toda, como que ela é organizada, né? Bem, essa topologia a gente pode ver de duas formas, tá? Topologia física ou topologia lógica, tá? A princípio, a topologia vai determinar o quê? Quais são os caminhos físicos existentes e que a gente pode utilizar, né? Às vezes ele pode ser existente, mas a gente não utiliza, tá? Entre os pontos que fazem parte da rede e como que ele vai ficar distribuído. A forma como ele é feito acaba influenciando também na eficiência dessa rede, eficiência para identificar problemas e, consequentemente, na velocidade também de transmissão. Como eu falei, existem dois tipos de topologias, tá? A topologia que é física, a forma como os equipamentos são ligados mesmo, de forma física, através de cabos, né, placas, computadores, como é que eles são interligados. Ou, no caso, a topologia lógica, como que os dados vão trafegar por dentro dessa rede. Que aí pode ser diferente, apesar de ter uma topologia física, ele pode ter uma lógica diferente para os dados trafegarem por dentro dessa rede física. Então, olha só, a topologia física está relacionada à configuração espacial entre os elementos da rede, tá? Os cabos e as placas estão interligados. Isso influencia na flexibilidade, velocidade e segurança da rede. No caso, a topologia lógica representa a forma como os dados são enviados de um dispositivo para outro, sem levar em consideração a sua ligação física. Ele pode ter uma configuração física, mas a forma como os dados trafegam virtualmente, logicamente, ele acaba seguindo uma outra forma. Vou já colocar alguns exemplos. Portanto, que a gente pode ter topologia física, aí dependendo dos dados, como eles trafegam, pode ter uma topologia lógica diferente, podendo ser configurado dinamicamente através dos roteadores, switches. Então, a forma do tipo do equipamento que ele é ligado, às vezes ele vai parecer que ele está de um jeito, mas a forma como os dados trafegam é outra. Então vamos para a topologia física, que acaba sendo o principal aqui para a gente poder falar. A gente tem três tipos de topologias físicas principais. A partir dessa aqui, a gente tem as misturas entre elas e vai gerar algumas topologias híbridas que eu vou mostrar para vocês. Existem várias outras, mas principal são essas três aí que vocês têm que gravar, tá? Uma delas é embarramento, que foi o original, mais simples, anel e estrela. As topologias híbridas, então, são a derivada da mistura de barramento em anel, mas, quer dizer, usando barramento e anel, ou usando estrela e anel, tá? E aí vamos lá, vamos mostrar para vocês alguns exemplos. Topologia em barramento, a gente tem que imaginar o seguinte: você tem um barramento único, uma barra metálica mesmo,
e de onde essa barra metálica principal aqui saem outros fios interligando cada um dos equipamentos. Ou você poderia ir no laboratório, colocar um cabo em volta de todo o laboratório, na parede, e na parede você vai fazer uma conexão puxando um cabo até o seu computador. Vai um pouco mais à frente no cabo, faz uma outra conexão e puxa para o segundo computador, terceiro, quarto. E então você tem um barramento, um fio único, interligando todos os computadores. O que você vai ter são só tipo, emendas puxando conexões para os hosts. Nesse caso aqui, como mostrei para vocês, ele é um tipo de comunicação multiponto, onde um barramento aqui é uma barra física metálica única. Quando o equipamento manda a mensagem, todos os outros vão receber. Então ele é similar à transmissão por radiodifusão, tá? Então ele é por difusão ou multiponto. A vantagem disso daqui, repara, eu passei um cabo único por toda a sala e eu só puxo alguns cabos menores interligando os computadores. Então você acaba, em comparação com os outros, vocês vão ver que ele vai ser mais econômico com a quantidade de cabos. E aí, o próprio cabo que é utilizado acaba sendo mais simples, mais fácil de trabalhar, acaba sendo mais barato, então ele acaba sendo mais simples e, de certa maneira, é até confiável, tá? E acaba sendo de fácil expansão, dependendo do tipo de forma, seria só fazer um corte ali, fazer uma emenda, colocar nessa emenda uma conexão para um outro computador. Aí tem uma placa de rede no computador, liga esse cabo na emenda e já estaria pronto para utilizar a rede com esse novo equipamento. A desvantagem acaba sendo quanto mais computadores tiver, mais lento vai ficar a comunicação, porque quando um equipamento estiver transmitindo dados, todos os outros têm que estar escutando. Nesse tipo aqui, seria uma comunicação half duplex. Para evitar então a colisão, enquanto um envia, os outros ficam esperando. Se eu tenho 2 computadores, é tranquilo. 3, 4, 1000 computadores, 10.000 computadores, acaba sendo inviável esse tipo de tecnologia, pois o tráfego vai ficar muito pesado, tendo tráfego de 1000 pessoas, 10.000 pessoas numa mesma rede, ficaria praticamente impossível a comunicação dentro dessa rede. Apesar de ter um link rápido, ficaria lento porque tem que somente uma pessoa por vez conseguiria transmitir dados ali. Outro problema, se algum desses cabos aqui parar de funcionar, ou alguma conexão, alguma emenda soltar, tudo para de funcionar. Nesse tipo de topologia, qualquer conexão que desfaça aqui, toda a rede para de funcionar, e aí eu tenho que vir conferindo emenda por emenda, conexão por conexão, desconectar, conectar de novo, e ver se a rede volta a funcionar. Então esse tipo de rede, de barramento, graças a Deus já não é utilizado atualmente. Quando dá problema, era um sacrifício fazer a rede do laboratório voltar a funcionar novamente, porque você teria que ver todos os computadores, às vezes você mexe em um e não fica perfeito, e aí a rede vai ficando cada vez pior, e aí é difícil identificar qual foi o local correto onde deu problema. Então a falha em um cabo só para a rede inteira. Um outro tipo de conexão, e aí dependeu o que dos fabricantes criar esses tipos de topologias diferentes. Ao invés de ter um barramento único interligando todos, o que se tem é um barramento em forma de anel. Tá? Você tem vários tipos de configuração de topologia anel. Vou falar mais para frente aqui nessas diferenças. Mas basicamente o que eu tenho, ao invés de ter um barramento único, onde saem emendas para os computadores, o que eu tenho aqui é feito um ciclo completo nessa rede, como se fosse um barramento único, e aí desses barramentos únicos vão saindo
conexões para os computadores. Ou de um computador é ligado a um próximo, e aí eu tenho uma ligação ponta a ponta aqui, já não é mais multiponto, mas para a comunicação chegar, ele tem que ir passando aqui, ó, entre os computadores. Tá? Vão existir algumas variações que eu vou mostrar para vocês. Então, a topologia de anel consiste em estações conectadas através de um caminho fechado, formando um ciclo. Tá? Não precisa ser certinho, mas o que importa aqui é um ciclo fechado nessa rede. E eles pode ser um barramento único, onde tem emendas para os computadores, mas pode ser um computador ligado ao outro, como já comentei com vocês aqui, igual está no exemplo aqui da nossa figura aqui. Eu tenho um laboratório onde um computador está ligado a outros, mas através de cabos, né? Onde esse cabo liga somente dois computadores. Para manter a confiabilidade, caso um desses cabos pare de funcionar, a gente pode ter um anel duplo. Ao invés de ter apenas um anel teria dois cabos ligando cada um desses computadores. Se um deles parar de funcionar, o outro está ativo e permite que o suporte vá lá e identifique o local do problema. Então a gente pode ter mais de um anel para poder garantir que ele vai continuar funcionando. Vai ter uma redundância no anel. Então, exemplo de topologia de anel. Posso ter um barramento circular, então, nesse caso, é uma rede de difusão, multiponto, assim, parecido com aquele embarramento, só que em vez de barramento vai ter um ciclo fechado, e desse ciclo fechado vão existir emendas para os hosts aqui. Eu posso ter com repetidores formando um ciclo fechado, e aí essas emendas eu acrescento um equipamento que vai regenerar o sinal, chamado de repetidor. Então o sinal chega ali, ele repete. Reparem. Daqui, desse computador quer enviar para esse de cá, então ele pode vir um sinal para cá, daqui transmite para a direita, né? E aí daqui regenera, manda para cá, daqui para cá. Aí quando chegar nesse, o sinal é entendido e aí depois ele está disponível para poder transmitir. Aí o sinal sempre flui numa direção única para evitar que haja interferência colisão nesses sinais. Então, o equipamento sempre tem um local de entrada e um local de saída. Então, ele sempre segue um ciclo. Com isso, a gente garante que diminui as possibilidades de colisão entre essas partes do anel. Então, repetidores aqui do anel, ring aqui, é para poder regenerar o sinal e manter uma sequência de transmissão sempre seguindo o mesmo fluxo. Ou uma outra forma, ao invés de ter esses repetidores interligando, né, os computadores, o que a gente teria mesmo seriam placas de rede. Então você teria uma placa de rede no seu computador, onde teria uma conexão de entrada e um de saída. Em todos eles. Aí então vai ter um cabo aqui da sua saída do seu computador ligado na entrada do próximo. A saída do próximo na entrada do terceiro. Formando então, através das placas de rede, essa conexão em forma de anel. Mas formando um ciclo, e como se forma um ciclo, a gente vai sempre seguindo uma ordem de transmissão. Sempre o RX, né, para receber, e o TX para transmitir. Então sempre vai seguir uma mesma sequência, diminuindo a possibilidade de colisão entre essas transmissões aqui. Sempre seguindo o mesmo canal. Então, normalmente o que vai acontecer é o seguinte: uma máquina ele vai ter o flag dizendo que ele pode transmitir, ele transmite, tem a confirmação, e aí ele passa o flag para o próximo. O próximo transmite, recebe o flag, que está ok, e aí ele passa para o próximo. Então, esse flag vai passando entre os nós, garantindo que somente um transmite. E, lógico, pode existir outras otimizações para isso aí, mas a sequência aqui sempre vai seguir sempre numa mesma ordem. E lógico, se eu tiver dois anéis, eu posso transmitir uma direção, outra em outra,
e ter uma redundância. Se um dos anéis quebrar, o outro continua funcionando até que alguém vá lá e conserte. Então a vantagem é que todos os computadores acessam a rede de forma igual e a performance não é tão impactada com o aumento de usuários. Então, dependendo, é lógico, de como que esses dados são trafegados. Né? Se você só tem um equipamento por vez transmitindo, é lógico que vai ter impacto. Mas se eu tiver uma otimização de mais de um pode transmitir, desde que não esteja dentro do mesmo arco ali, né, do que está no equipamento que está transmitindo e recebendo, naquela parte, naquele arco ali, somente ele pode fazer isso. Ok? Ou, tipo assim, ó, o canal de recepção fica parado e o canal só os canais de transmissão é que ficam funcionando. Então você acabaria não tendo um impacto tão grande, tá, na performance. A desvantagem é que a falha de um computador, dependendo se só tem um anel, afeta tudo, já que trabalha-se sempre num ciclo. Se um dos arcos quebrar, o ciclo se abre e aí a rede para de funcionar também. E aí acaba sendo, de certa maneira, isolar esses problemas, né? Já que toda a rede pode funcionar, você teria que ir a cada um dos computadores e verificar de onde que está ocorrendo o problema. Não sei se tivesse algumas otimizações do sistema operacional para poder verificar que o destinatário está recebendo ou não. Se não for dessa forma, teria que ver toda a rede também. Topologia de estrela é uma topologia que passou a ser utilizada assim que os equipamentos centralizadores tiveram um preço reduzido, a confiabilidade melhorada, né, que depois eu explico para vocês. A ideia dessa topologia estrela é que a gente vai ter um equipamento centralizador, que a partir dele vão sair conexões para os outros computadores, tá? Para os computadores. Esse tipo de topologia, onde você tem um principal, um nó central que controla toda a rede, é chamado de estrela, porque aquele nó central é como se fosse a estrela que vai irradiando os dados por todos os hosts, né, da rede. Esses equipamentos centralizadores a gente conhece mais como hub, switch ou roteador. Depois eu explico melhor sobre cada um deles. E o funcionamento deles também tem algumas características que vocês têm que entender. Mas mais para frente eu explico. Isso que é mais importante é saber que todos os outros equipamentos são conectados a ele. Então repara o seguinte, lá no laboratório de informática a gente vai ter uma caixinha lá, perto da porta, tem no alto uma caixa e dentro dele vai ter um equipamento centralizador chamado de switch. Daquele equipamento vai descer um cabo para cada um dos computadores. Então se a gente tem 20 computadores, vai ter que descer 20 cabos lá do switch, e dependendo se ele está do outro lado, na parede do outro lado, vai ter que descer um cabo, girar por toda a sala até chegar naquele equipamento. Para cada um deles, se estiver mais perto vai ter um cabo menor, se for mais distante vai ter um cabo maior. Então o número de duplicações, né, desse cabo, de cabos, vai ser bem grande, mas é lógico, com o barateamento desses cabos, os cabos Ethernet, e a qualidade dos novos equipamentos switches, roteadores, né, e hubs, possibilitaram então que a maioria das redes atuais as redes locais, utilize esse tipo de topologia, já que ele acaba sendo barato por causa do preço desses hubs, switch e cabos, e até pela confiabilidade deles também. A vantagem aqui, a codificação e edição de novos computadores é simples. Então, por exemplo, se eu tenho no laboratório quero acrescentar mais um computador, eu tenho que ver o seguinte, lá no switch tem uma conexão a mais para acrescentar, tem uma entrada a mais, uma entrada vazia, né, naquele switch. Então eu puxo um cabo até esse computador e pronto, eu posso utilizar. Então se eu tiver lá no laboratório 18 computadores e no switch tiver 24 conexões,
Então eu vou ter mais o quê? Mais 6 conexões vazias ali que vão permitir acrescentar mais 6 computadores no laboratório. Então acaba sendo simples acrescentar. O gerenciamento centralizado. Então, por exemplo, se um computador parou de funcionar, o acesso à rede, provavelmente é o cabo dele até o switch parou de funcionar. Mas se todos pararem de funcionar, provavelmente é a conexão com o switch que deu problema. Então fica fácil identificar aonde que é o problema num tipo de topologia estrela. A desvantagem aí é isso, né? Se o switch parou de funcionar, tudo para de funcionar. Então, inicialmente, era uma grande desvantagem, mas com a qualidade atual, né, e a tecnologia empregada nesses switches e roteadores já é bem consolidado, então eles são bem confiáveis e a desvantagem acaba sendo irrelevante em relação às vantagens que esse tipo de rede possibilita. Então, terminando aqui, ó, topologia físicas híbridas. É a mistura dessas outras topologias que a gente já falou, que vai ter em formato de árvore, de malha, estrela hierárquica aqui. Topologia em árvore é uma topologia em barra, onde tem uma barra principal e várias outras barras menores. Por exemplo, um barramento principal seria da UPD e os outros barramentos seriam dos laboratórios. Mas todos conectados através de barramentos. Quando um computador for conversar, a mensagem, os outros têm que ficar esperando a mensagem ser emitida para começar a disputar com os outros computadores a vez dele transmitir. Então, apesar de existir esse tipo de topologia em árvore, de ser um barramento de barramentos menores, ele acaba tendo essas desvantagens. A topologia em árvore acaba tendo essas desvantagens, né, aumentadas em relação ao barramento, a topologia em barramento. A vantagem é que é bastante flexível, posso acrescentar outros barramentos, agregar o barramento principal, mas a desvantagem aqui é que se a gente para de um dos concentradores parar de funcionar, tudo para de funcionar também, tá? Só para vocês conhecerem e saber que existe esse tipo de topologia híbrida. Topologia em malha, eu acabo tendo aqui, ó, por exemplo, uma topologia onde existe um ciclo, ou às vezes uma malha, não precisaria ser só um ciclo fechado, poderia ter 4 aqui, onde esses 4 são interligados aqui como se fosse um X, né? Todos eles várias conexões, permitindo vários caminhos diferentes entre os switches ou os roteadores e permitindo que esses switches possam ter caminhos alternativos caso um desses links aqui pare de funcionar. Então, por exemplo, aqui se tivesse um quarto aqui, teria um para cá, outro para cá. Se um desses aqui parar, você teria os protocolos gerenciando esses links para saber os caminhos que ele deve tomar a partir de então, quando ele perceber que uma desses canais parou de funcionar. Então a gente acaba aumentando a redundância e caminho de tráfego dessas informações. O melhor mesmo que seria montar 4 switches aqui e vários caminhos diferentes, tá? Mas aqui também poderia indicar como se fosse um anel, mas com vários outros redes de estrelas aqui. Mas o malha mesmo é que essa parte central, formando vários caminhos extras, né, de redundância para o canal. A vantagem aqui é que a gente tem redundância, então se um nó quebra nessa malha, você tem um outro caminho nessa malha para poder trafegar os dados. Então acaba tendo facilidade de diagnóstico. Então, um nó parou de funcionar, o sistema gerenciador do switch pode identificar isso em algum software e o pessoal da manutenção já sabe qual é as conexões lá do switch que precisa ser corrigida. Às vezes é algum cabo que soltou, algum cabo que quebrou. A desvantagem é que se eu tenho vários caminhos extras interligados, pode ser dispendioso aí ter mais cabos
mais equipamentos fazendo essas interligações. E aqui o último aqui, ó, topologia estrela hierárquica. Quando a gente fala de topologia estrela, a gente tem um nó principal com vários outros pendurados, como se fosse somente uma dessas partezinhas menores aqui, ó, esse ou esse. Você tem um nó principal ligado aos vários outros menores. Isso aí é topologia em estrela. Quando eu tenho a topologia estrela hierárquica, então eu tenho uma hierarquia. Eu tenho um nó centralizador principal, que a partir dele vem outros nós centralizadores também, só que secundários, ligando os equipamentos de processamento. Nesse exemplo aqui, é como se fosse formando uma estrela de várias estrelas. Tem uma estrela principal com várias estrelas menores irradiando esses sinais. Nesse exemplo aqui, no cabeamento estruturado de redes LAN, redes locais, o que a gente tem é sempre um nó principal, um switch de grande capacidade de processamento, de transmissão de dados, para evitar que ele seja o gargalo na rede, e outros switches mais simples ligando os computadores das várias salas, vários laboratórios. Então os switches dos laboratórios interligam aquelas máquinas querem conversar entre si, os dados ficam somente presos dentro daquele switch, mas se ele quer sair desse laboratório aqui e ir para um outro, aí sim ele tem que passar pelo nó centralizador aqui para poder chegar lá. A gente poderia ter vários níveis desses aqui de nós centralizadores, formando estrelas, de estrelas, de estrelas, mas no cabeamento estruturado que a gente tem são dois níveis, um nível principal e nível intermediário ligando os equipamentos, para poder evitar um padrão, para poder evitar que a rede se degrade com vários níveis de switches, tá? Então a vantagem é que ele é bastante flexível. Eu montei o switch principal lá no PD. Ele é o meu switch principal. Ele é a nossa estrela principal. A partir dele vão saindo cabos ligando laboratório 1, 2, 3, 4. Vão sair outros cabos de fibra ótica indo lá para o prédio pedagógico, onde vai ter um outro switch. E aí daquele switch ele vai distribuir para salas que ficam aí, ou por exemplo, para o access point que tem lá para poder ter o Wi-Fi no outro prédio. Então ele é bastante flexível. No caso, se eu precisasse de mais conexões do switch principal, eu teria o quê? Você compraria um outro switch com mais portas e faria uma ligação entre eles. Eles iriam trabalhar em conjunto, como se fosse um só, um link bem rápido entre eles, né, para poder garantir que todos os nós vão ser atendidos. Okay? Mas é lógico que num cabeamento estruturado, quando a gente vai elaborar uma rede para uma rede local, o que é feito é analisa todos os espaços que tem, qual é a área de cada um, pela norma, quantos computadores poderia caber dentro de cada sala, e aí a partir disso é dimensionado todos os switches que vão ser necessários e qual deveria ser o tamanho, a quantidade de portas que o switch principal vai precisar ter também, ok? Então, esse que é o detalhe. Mas aí é lógico que se a rede for evoluindo, você pode ir agregando mais, é que você fez um projeto inicial que, se seguir todas as regras, você tem uma rede possível de evolução aí por uns 10 anos sem problemas, tá? A desvantagem aqui é que se um concentrador falhar, a rede, parte dela para de funcionar. Se o concentrador principal parar de funcionar, nenhum deles tem acesso à internet, isso é normal, mas as redes locais acabam funcionando, os computadores conseguem conversar, mas a conversa entre as redes intermediárias acaba não funcionando. Então, para pensar, como é que seria então a classificação física do nosso laboratório, né?
do laboratório de informática. Como é que seria a organização topológica do nosso campus? Que eu estou falando seria em anel, barramento, estrela, estrela hierárquica, árvore, mesh. E aí, então teria que parar aí e analisar e ver como é que é. E aí, como é que seria possível criar uma rede de anel se a gente só tem placas, vamos supor, placas de rede Ethernet desse tipo aqui embaixo, aqui, ó. Se a gente quisesse montar uma rede em anel no nosso laboratório, mas usando somente esses tipos de placas aqui para interligar os computadores. Como é que a gente iria fazer para montar um anel? Pensaram? Bem, a resposta é simples, né? Bastaria que em cada computador tivessem duas placas de rede, uma para receber e outra para sair. É lógico que o software de cada computador tem que ser configurado para poder saber qual é a placa de entrada, qual é a placa de saída, e aí esse software ter o controle aí de qual é a ordem que ele pode enviar, que ele pode receber e tudo mais. Okay? No caso das topologias, quando a gente fala de topologia lógica, a gente pode ter, por exemplo, uma rede em mesh aqui, só que aqui a gente pode ter um desses canais aqui desabilitado, formando então só uma estrela hierárquica aqui. Tá? Então, caso um desses aqui pare de funcionar, esse aqui passe a ser, sei lá, o principal, esse aqui para de funcionar, e a forma de transmissão acaba sendo a estrela hierárquica. Vamos voltar aqui. Vamos supor que a nossa rede está aqui, uma topologia física em estrela hierárquica, mas a gente pode, através de software, lógico que isso aqui é só uma suposição, tá, gente? Onde eu poderia garantir que haveria uma ordem de transmissão, tipo assim, esse aqui é o primeiro, depois esse pode transmitir. Só depois que esse aqui transmitir, volta para cá. Então, tipo assim, ó, esse aqui transmite para cá, para cá, para cá. Então, você poderia formar um ciclo de transmissão entre eles. E aí, a forma como os dados são transmitidos de forma visual é como se eles estivessem formando um ciclo de transmissão. Apesar de fisicamente ser uma estrela hierárquica, o software poderia fazer esse controle através de software, né, gerando um ciclo, formando um anel. Então poderia ter uma topologia lógica em anel, apesar da topologia física ser uma estrela hierárquica. Então, na verdade, dependeria muito do software que está gerindo a transmissão desses dados. Então, acompanhem lá no AVA todas as atividades que eu for postando para vocês. Se tiverem outros vídeos depois, acompanhem lá também. Eu vou avisando vocês pelo grupo lá do WhatsApp. Qualquer dúvida, podem mandar mensagens para mim lá no grupo. E, no mais, façam um exercício que já deve estar disponível para vocês lá no AVA. E, no mais, é isso por hoje. Um abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, gente!